Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, é o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Aqui nós trazemos inúmeras personalidades importantes dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira. Ao vivo, sempre ao vivo, das 2 às 3 da tarde, de segunda a sexta, com reprise à noite, às 9 horas da noite. Tá com dor de cabeça? Não, mas não é por problemas do país, não. A gente tá com dor de cabeça o tempo todo, não. Mas tem aquela dor de cabeça mesmo, você vai tomar uma dorzinha aqui. Pois é, nós vamos falar sobre dor de cabeça. Muitas outras coisas também, né? Porque hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Maria Grácia Gomes, neurocirurgiã. Vai nos dar uma entrevista, eu tenho certeza que você vai gostar. E aproveita, hein? Faça umas perguntas aí, faça uma consulta de graça aqui com a doutora. Bem-vinda ao nosso programa, doutora, tudo bem? Bem. Tudo bom? Obrigada pelo convite, para você e para a sua equipe. É um prazer a gente poder estar aqui e falar um pouco sobre a nossa especialidade. Ah, muito bem. Doutora, fala sempre assim, baixinho, sempre... É importante, né? Às vezes você vai conversar com um médico, seja notícia boa ou ruim, que venha tudo bem calma, com tranquila. É sempre assim, doutora? Eu tento trabalhar dessa maneira. A doença da nossa área já é muito difícil e a gente tem que levar um pouco de uma perspectiva boa para as pessoas, para o tratamento e para o que for que esteja comprometendo o doente naquele momento. Muito bem. Bom, a doutora é descendente de italiano. Eu conheço seu padre, né? Sim, meu papá, Francisco. Francisco, seu Chico, né? Orgulhoso, né? Orgulhoso da filha, né? E ele o quer muito bem também. Ah, muito obrigado. Como é que é a pronúncia certa do nome, doutora? É doutora Maria Grácia Iafiliola, é isso? Iafiliola. Iafiliola Gomes. Muito Gomes bem. É do marido. E a Gomes é de Portugal, não? Português, eles são descendentes portugueses. Muito bem, muito bem. Olha, a doutora é formada pela PUC, especializada em neurocirurgia. Trabalha na Casa de Saúde de Campinas, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, e também em clínicas em Campinas, no Shopping Dom Pedro. E você pode aproveitar esse WhatsApp aí, que é o 99918-3131, mandar a sua pergunta aqui que a gente conversa com a doutora. Doutora, dor de cabeça é um mal do brasileiro ou é um mal do mundo, hein? É um mal do mundo, é responsável por um número muito grande de perdas de dia de trabalho. Existem alguns tipos de dor de cabeça. É importante lembrar, o mais importante é lembrar que a dor é sempre um alerta. Sempre um alerta. É um aviso. Um aviso, algo não está bem. E é importante que o paciente saiba reconhecer isso e saiba que existem várias possibilidades de tratamento e não simplesmente deixar isso passar e falar, eu já tenho, isso é comum. Estou acostumado. Isso. É possível e responde muito bem a tratamento. Existem várias possibilidades de tratamento para cada tipo de dor de cabeça. Muito bem. Doutora, quantos neurônios nós temos? Tirando as mulheres que têm o tico e o teco, quantos neurônios nós temos? São bilhões de neurônios. 2 bilhões de neurônios são sinapses e a plasticidade cerebral é muito grande. Tanto é que muitas vezes a gente tem um problema grave e a gente tem expectativa de sequelas importantíssimas e muitas vezes a gente tem uma recuperação maravilhosa, volta a falar, volta a andar. Então a plasticidade do nosso sistema nervoso, felizmente, é bastante ampla. As mulheres têm mais que os homens? Não, tem um pouquinho menos. Tem um pouquinho menos? Tem um pouquinho menos, mas a gente pode usá-los bem mais. Sabe usar melhor do que os homens, a gente acaba usando muito bem. Conjuntamente. Doutora, que tipo de dor de cabeça, por exemplo, a gente tem que se preocupar mais? Olha, uma dorzinha desse lado, existe algum lugar na cabeça que a gente tem que se preocupar mais? Então é assim, para quem tem uma dor de cabeça que pega mais a região posterior da cabeça, a nuca, geralmente está associada a estresse, está associada a fadiga, né, preocupações do dia a dia. Se eu tenho uma dor de cabeça hemicraniana, ou à esquerda ou à direita, ela tende a se manter sempre demediada, ela fala mais a favor de uma dor de cabeça do tipo vascular. A mais comum
é a enxaqueca clássica, a migrânia, que geralmente, quando ela é completa, ela vem com uma aura visual, o indivíduo percebe que ela vai chegar, porque ele tem uma falha no campo visual que vai aumentando e conforme vai melhorando o quadro visual, a dor de cabeça chega e chega de maneira muito forte. E tem aquelas que podem ter uma característica misturada, um pouco de vascular, um pouco de tensional, mas tem tratamento específico para cada uma delas. A dor de cabeça que a gente tem mais que preocupar é quando ela vem acompanhada de vômitos. A gente fala em jato, mas é uma dor de cabeça refratária a uma medicação comum e pode ou não vir acompanhada de algum déficit neurológico, ou uma sensação de peso de um braço ou de uma perna. Aí já é um indício do quê? Aí existe a preocupação sempre de complicações mais graves, como o AVC. Muito bem. E eventualmente, ela pode ser acompanhada de uma queda de pálpebra. As dores desce? As dores de cabeça mais fortes, que tem alguma assimetria de pálpebra, algum peso, elas não podem ser desvalorizadas. Ela exige que o indivíduo vá para o hospital para que ele tenha um tempo hábil, possa ser tratado. É mito ou é verdade? Quando você está com dor de cabeça assim, porque tem muita gente que fala, olha, eu tenho enxaqueca. Bom, tudo bem. Ela já se autodefiniu, eu tenho enxaqueca, porque toda dor de cabeça é uma enxaqueca, não? Não. A enxaqueca clássica é aquela que é hemicraniana, metade só dói muito forte, geralmente em pontadas e geralmente precedida pelo quadro visual. Geralmente ela tem uma continuidade enorme, ela fica muito tempo aí machucando a pessoa, não é isso? É um efeito, existe a liberação de neurotransmissores responsáveis pelo quadro álgico e é um sistema de dominó. Então o indivíduo tem que evitar trabalhar para que ela não chegue. Mas é verdade que se essa dor vier, se ele ficar num quarto escuro... ele se beneficia do escuro. Então minimiza. Minimiza. Um pano úmido aqui assim na testa. O indivíduo vai descobrindo o que lhe faz ficar melhor, mas o mais importante dependendo da frequência com que essa dor compromete o dia a dia desse indivíduo, ele receba um tratamento adequado, porque tem como minimizar essas situações e inclusive zerar. Mas aí a doutora ataca a causa ou ataca os efeitos? Porque é o seguinte, eu conheci uma pessoa que tinha uma dor de cabeça impressionante e tal. Ela tomava um remédio que eu acho que nem existe mais, chamado Ormigrin, nem sei se tem mais. Mas o Ormigrin foi um santo remédio para dor de cabeça. Existem ainda os triptanos que podem trabalhar logo no início da crise. Ele aborta a crise. Mas o tratamento, o ideal é que você vá buscar a causa e vá à raiz do problema. Investigar com exame, quando é muito frequente, investigar com exames laboratoriais, com exame de imagem e, eventualmente, com checagem da ATM, se há alguma disfunção. Provoca dor de cabeça, quem tem ATM descompensada. Checar se há uma causa orgânica para isso. E saber que existe um mecanismo de vasoconstrição nas enxaquecas clássicas, que são essas que são de mediados, que é só de um lado, que mimetiza um mecanismo de AVC. Então, existem trabalhos que mostram que existe uma possibilidade maior de AVC em quem tem uma enxaqueca de frequência alta. Então, é importante o indivíduo fazer o tratamento preventivo, porque ele é disponível. Doutora, é o cérebro que dói? Quando tem dor de cabeça? O cérebro não dói, é a meninge, né? O envoltório e as raízes que provocam a dor. O cérebro mesmo não dói? Não dói. Quer dizer que se fosse fazer uma cirurgia, se não tivesse que anestesiar para abrir a calota craniana que fala, craniana, aí poderia mexer no cérebro. Tanto é que existem algumas cirurgias que são feitas com o indivíduo acordado, porque ele permite isso. Doutora, a mulher normalmente faz Papa Nicolau, o homem faz exame preventivo de próstata. Existe exame preventivo assim, da cabeça? Se o indivíduo tem uma história familiar, por exemplo, de um aneurisma, então a gente sabe que tem trabalhos que mostram até 16% de recorrência de um aneurisma. Então é prudente que os familiares, né, façam o exame de
rotina, como não de uma vez na vida, para ter conhecimento da presença ou não do aneurisma. Mas, normalmente, a gente não tem um exame protocolado, preventivo. A menos que tenha história recorrente de dor de cabeça, que tenha paralisia facial recorrente, que tenha convulsões, aí sim. Mas, normalmente, sem um histórico prévio, a gente não encaixa num check-up uma ressonância de encéfalo. Bom, de qualquer forma, qualquer dor de cabeça que seja persistente, porque por vezes a gente, o indivíduo aí, às vezes ele comeu muito, ou ele bebeu um pouco mais e tal, isso pode trazer uma dor de cabeça que seria uma coisa passageira, né? Tanto é que os fatores preventivos são o cuidado com a alimentação. Então, os estimulantes, o café, o chocolate, chá preto, chá mate, chá verde. O café provoca dor de cabeça? Então, em excesso, eu sou o contrário. sim. Se eu não tomar café pela manhã, eu vou ter dor de cabeça. 2 xícaras por dia a gente libera. Mas se o indivíduo que tem o hábito de muitos cafés no dia, ele é um estimulante e ele é um causador de dor de cabeça. E os refrigerantes com a coca. Mas então, por exemplo, eu sou uma pessoa que suporto perfeitamente, porque eu não tomo menos de 5 cafés por dia. 5 cafés. Não tomo que menos bom que que não isso. tem dor, né? Não tem dor de cabeça. Para quem tem o histórico da dor, é conveniente que ele não abuse e da bebida da também, cafeína, claro, né? do álcool. O álcool, a dor de cabeça, ela é no dia seguinte ou ela é imediatamente após o geralmente, num primeiro momento, ela relaxa, né? O indivíduo acalma, mas tem um rebote e é causadora de crise. O jejum prolongado é um causador importantíssimo, é um fator agravante. Então, o indivíduo que tem a dor de cabeça, ele tem que evitar o jejum prolongado, ele tem que evitar os alimentos com a cafeína. Mas essa é a dor de cabeça que é passageira. Toma um remedinho e passa, não é isso? Não, a enxaqueca é um dos agravantes da migrânia também. Ah, também? A gente pede a atividade física também. E, também doutora, ajuda. Também nós não podemos exagerar na dose desses paracetamóis da vida, essas coisas todas aí, não é? O abuso da medicação por si só pode determinar episódios de vasoconstrição com aumento das crises. É fato. Então, existem medicamentos específicos para tratamento da dor de cabeça e é importante que o indivíduo use desses específicos e não analgésicos comuns e com abuso. Uma massagem, eu não sei que nome tem, em determinados pontos da cabeça, isso aí pode trazer um alívio? São tratamentos sempre paliativos, né? E adjuvantes. Porque se você trabalha o tato, você acaba usando uma via do cérebro que não a da dor. Então, por um lado, acaba ajudando, amenizando. Você como que confunde a via. Você desvia. É um atalho. Um atalho. Você usa o do tato ao invés de insistir no da dor. Não significa que resolva, mas ajuda bastante. Bom, doutora, como eu quero falar de vários assuntos aqui com a senhora hoje, então, para a gente finalizar esse assunto dor de cabeça, para mim, o que dependeu dessa nossa conversa aqui é o seguinte: primeiro, não se pode achar que eu tenho dor de cabeça sempre, mas estou acostumado. Isso é bobagem. Isso pode ser um sintoma, pode ser um aviso de alguma coisa mais séria. Uma patologia mais séria, então, com certeza. Tem uma dor de cabeça um pouco mais constante, tem que procurar um médico. Se você tem um determinado tipo de dor de cabeça, num determinado momento ela muda de característica, ou uma frequência mais alta, uma intensidade mais forte, ou algum sintoma junto que não existia, vá buscar um cuidado médico. Isso é um sinal de alerta. Bom, eu tenho outras perguntas aqui sobre a dor de cabeça, mas eu acho que eu quero passar para frente o assunto, doutora, para a gente poder já trazer mais coisas. O tempo passa muito rapidamente. Aliás, é uma grande dor de cabeça a gente, é o tempo, né? O tempo. Essas mudanças de horário de verão, horário normal e tal, que a gente fala muita coisa, tem uma influência no nosso biorritmo, alguma coisa assim? Tem, de fato, né? A gente tem o nosso ritmo circadiano, tem liberação de cortisol em determinados momentos. Geralmente eles têm liberação pela manhã, e quando você muda de país, quando você muda até de horário de verão, isso mexe com a gente. Mexe, né? Do ponto de vista orgânico mesmo. Muito bem. Vamos falar então aqui do AVC,
Há dois tipos de AVC, não é isso? Que é o Isso isquêmico mesmo. e o hemorrágico. Isso mesmo, AVC isquêmico e hemorrágico. O hemorrágico é o pior, não é? Geralmente ele traz mais danos, mas ele pode ser tratado e o indivíduo pode sair bem dele também. Pode sair sem sequelas também, dependendo da quantidade. É grave, sem dúvida que é, mas existem possibilidades de tratamento e com boa recuperação. Doutora, porque hoje não se fala mais em derrame. O AVC é um derrame, não é? É a mudança de terminologia, né? É stroke, derrame, mas é a mesma coisa. É como tíbio, perônio, fíbula e tíbula, mudou também, né? Mudou o nome, né? Mas é a mesma coisa, E o isquêmico, para que a gente possa entender aqui... O isquêmico é uma falha naquele suprimento sanguíneo de um determinado território. Não vaza sangue para lugar nenhum, forma uma bolha, digamos assim. Na verdade, existe uma área que sofre a falta da chegada da perfusão, uma área ao redor dela responsável por uma penumbra, que pode tanto evoluir para uma isquemia franca, quanto sofrer uma melhora pela própria circulação do organismo, ou alguma terapia instituída, né? E o AVC hemorrágico é aquele onde tem um derramamento, onde há um sangramento provocado por alguma doença, ou um pico hipertensivo, ou a presença de uma dilatação aneurismática. Doutora, quando a gente fala de AVC, a gente só fala em cabeça ou pode ser um AVC na perna, um AVC nos membros? O acidente vascular ficou restrito, né, ao encéfalo, mas existem fenômenos isquêmicos também para a perna. Porque, invariavelmente... Para mesentério, né, que o indivíduo que tem a trombose mesentérica, a terminologia acidente vascular ficou restrita ao cérebro. Porque se de repente a gente, por alguma razão, tem uma batida um pouco maior na mão, alguma coisa assim, a gente percebe que ali formou aquele hematoma. Aquilo isso. Sangrou ali, né? Acidente a terminologia ficou restrita, mas é aquilo. Então, na verdade, o que acontecia no cérebro é o que acontece na mão. São os mesmos fenômenos, né? Ou de sangramento ou de isquemia, principalmente do ponto de vista vascular, com tromboembolismo, né? Quando uma pessoa sofre um AVC, quer seja ele hemorrágico ou isquêmico, ele tem... É preciso se ter um tempo rápido para que ele possa ser socorrido. Existe aí alguma... Isso, existem tratamentos, né, que são instituídos o tempo menor possível da instalação do quadro até a chegada aonde ele vai ser tratado. E o ideal, 2 horas, porque existem medicações trombolíticas, que no caso do AVC, podem fazer a lise, ou abrir aquela artéria. Quando eu tenho um coágulo, ele pode abrir. Se eu tenho uma isquemia, ele também pode abrir aquele ponto circulatório. E quanto mais rápido, maior o sucesso da terapia. Melhor. E se eu tenho, ao mesmo tempo, um coágulo grande, um hematoma de profundidade, muitas vezes ele vai se beneficiar de um tratamento, mesmo que seja cirúrgico, mais rápido. E o AVC isquêmico, ele é cirúrgico também? Quando eu tenho um indivíduo jovem, ou um adulto jovem, com uma condição boa, a gente usava muito parâmetro, 75 anos, mas hoje em dia isso é muito relativo, porque às vezes a idade biológica é uma e cronológica é outra. O indivíduo está bem, ele tem mais idade, mas ele está muito bem. Seu pai é um bom exemplo disso. Eu faria uma... Ele tem 75 anos, mas tem uma saúde de quem tem 40. Então, existem situações em que a gente tem um AVC maligno, que tem comprometimento cerebral média, então esse indivíduo ele pode ser submetido a uma craniectomia descompressiva. A gente descomprime aquele sistema por meio de cirurgia. Mas é um heroísmo. Mas abre tudo ali. A gente tira a calota, a parte óssea, a gente abre a dura para que ele expanda. Nossa. E muitas vezes a gente tem sucesso. Tem pacientes que foram submetidos a esse tratamento e estão em casa cuidando da família. Olha só, hein? Mas eu vou falar uma coisa, só de imaginar abrir a calota craniana, eu não seria médico nunca, cirurgião pelo menos, não seria de jeito nenhum. Imagina. Eu também não piloto avião, né? Então... Tá certo. Muito bem. Bom, meus amigos, estou conversando aqui com a doutora Maria Grácia Gomes. E o nome ali é Ifanliola. Iafilhola. 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 Desculpa, eu vou ficar falando só na doutora Maria Grácia Gomes, aí fica um pouco mais fácil. Deixa eu só passar essa pergunta aqui do Eduardo, do Timão do Maranhão. Ele quer saber
que ele pode fazer? Ele diz que tem dor de cabeça que fica vários dias doendo. Como é o nome dele? É o Eduardo. Eduardo, em primeiro lugar, eu como médica, eu não estou te vendo, é uma consulta à distância. Mas eu peço assim, saiba que existem alguns fatores que agravam as dores, que são o jejum prolongado, o abuso de alimento que tem muita cafeína, a bebida alcoólica. Então, procure fazer uma triagem nesse tipo de alimento e, inclusive, no estresse. Se mesmo assim, durante um mês, você tiver mais que 3 episódios, consulte um médico aí de sua cidade. É importantíssimo uma triagem laboratorial, uma ressonância. A gente pede com frequência, porque a gente tem acesso a exames complementares. Não fique com a dor de cabeça mais do que 3 vezes no mês, tá? Isso é um alerta, alguma coisa não está harmônica. Vá checar. E tem tratamentos medicamentosos que previnem só a crise, tem tratamentos para quem tem muitas crises que fazem o tratamento convencional para evitar aquela situação que a gente usa durante mais de um mês. E existem bloqueios terapêuticos que a gente faz com agulhas em pontos dolorosos definidos, que a gente conhece. E ainda por cima, quando ela é refratária, existe o tratamento com a toxina botulínica, que são 3 aplicações no intervalo de 7 meses, às vezes até 1 ano, mas que permitem que o indivíduo fique livre da dor. Vá checar. Tudo que ela explicou e quanta coisa ela explicou, que vai dizer você o seguinte, vá ver o que você tem, que não é normal ficar tanto tempo assim com dor de cabeça. Doutora, eu entrevistei aqui o doutor Roberto Teixeira, que é diretor do Estudo do Fígado, e eu fiz para ele a pergunta que muita gente faz. Fígado dá dor de cabeça? Ele falou que fígado não dá dor de cabeça. De fato, né? É que a gente tem a associação, mas de fato, o indivíduo que tem a sensibilidade, principalmente para a migrânia, ele tem alguns alimentos que desencadeiam. E aí a gente tem, né, já relaciona com o fígado, mas o fígado, de fato, coitadinho, não tem nada com isso. Nada a ver com isso, né? Doutora, o que é trombose? Então, a trombose é a obstrução, né, do fluxo por determinada razão. E muitas vezes a gente tem um histórico familiar para esse quadro. Então, na neurocirurgia é um quadro, na neurologia é um quadro bastante drástico. Muitas vezes os doentes têm um quadro mais ameno, mas quando ele acontece de fato, ele pode gerar coma, pode gerar meses de internação. Pode levar à morte, inclusive morte, Então, para aqueles pacientes que têm histórico familiar de tromboembolismo, trombose venosa periférica, tromboembolismo pulmonar, se tem histórico direto familiar, pai, mãe, irmãos, vá buscar uma checagem das situações que podem determinar essa situação. Então, existe uma patologia que chama trombofilia. Então, o indivíduo tem no sangue alguns fatores da coagulação alterados e, quando isso é avaliado, é determinado. 25% das vezes a gente não consegue determinar exatamente a causa, mas 75% das vezes a gente tem acesso ao diagnóstico. Então, pai, mãe e irmãos com o diagnóstico de trombose, o indivíduo, mesmo que nunca tenha apresentado nenhuma situação drástica, ele tem que investigar, porque se ele usar anticoncepcional oral, a mulher principalmente, né? A mulher, ela tem uma chance maior de fazer fenômenos tromboembólicos. Olha que coisa. É importantíssimo. Isso vai para o cérebro? Acontece no cérebro, nos seios venosos, seio transverso, seio sagital, e é uma situação muito grave. E então, assim, principalmente para a mulher jovem que está fazendo uso de anticoncepcional, se tem um histórico familiar de trombose venosa periférica, de tromboembolismo pulmonar, consulte o hematologista, investigue, porque muitas vezes a gente pode evitar só com isso situações muito preocupantes. Muito bem. Doutora, há um dito popular que nós, seres humanos, conhecemos muito pouco do nosso cérebro. Perdão. Eu pergunto, vocês neurocirurgiões conhecem muito do nosso cérebro? A gente até que se esforça, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito a descobrir, né? E eu estimo que cada vez mais a gente tem acesso a
novos diagnósticos, conhecimento e possibilidades de tratamento de tantas doenças. E como um exemplo é a esclerose múltipla, que quando eu terminei a minha residência, praticamente a gente não tinha tratamento, exceto um corticoide. E hoje em dia a gente tem acesso a várias linhas de medicamentos, né? 4 linhas praticamente, com uma excelente resposta. Bom, né? Se o pessoal acessa no Google indivíduos de mais idade, que com diagnóstico antigo, muitas vezes eles são cadeirantes, mas se você observar de 96 para cá na nossa cidade, que é o advento da ressonância, a partir do advento da ressonância, a gente teve o diagnóstico precoce muito mais fácil, muito mais disponível e o tratamento mais rápido deu muito mais qualidade de vida para esse doente e eles continuam andando. A gente, felizmente, consegue tratar e existem até critérios de cura para a esclerose múltipla em 5 anos com alguns tratamentos. Muito bem. Doutora, estou olhando aqui no relógio para que a gente não se perca, porque eu ainda quero falar sobre o tumor de cérebro, quero falar sobre o Alzheimer. Queria falar sobre tudo, né? Sobre Parkinson, um monte de coisa, muita coisa não dá, né? Mas a senhora volta, aliás, tem uma didática muito boa para falar, para explicar. Eu tenho certeza que todos estão gostando, assim como eu estou gostando. Então, vamos falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho sobre o Alzheimer. A senhora acredita que nós vamos encontrar a cura? Porque parece que a coisa está evoluindo muito rapidamente. Existe muita gente trabalhando nisso, existem muitos estudos, tem laboratórios poderosos, tem países poderosos, tem pessoas poderosas que estão patrocinando estudos grandes, aí principalmente nos Estados Unidos, que é onde a gente participa de congresso. Mas assim, a gente tem medicações boas que podem ajudar muito e postergar sintomas. Eu acredito nisso. E a gente tem resposta boa, sim, quando instituído o tratamento. Mas não é possível nós, por exemplo, conseguirmos detectar, sei lá, por volta dos 30, dos 20 anos, alguma coisa assim, olha, alguma coisa, essa pessoa no futuro provavelmente tem. Existe disponível na nossa cidade, existe um teste laboratorial com a pesquisa de proteína no líquor, que pode mostrar para a gente a possibilidade de eu desenvolver a doença no futuro. Mas, assim, ainda não é uma coisa totalmente reta. Eu posso ter o teste positivo e não desenvolver a doença. Então, não está pronto ainda. Mas se eu quero investigar e saber qual a possibilidade e não for uma pessoa tão preocupada que consegue driblar com a possibilidade de não ser real, né? Porque às vezes ele vai ficar mais doente com o resultado do que com a possibilidade. Sim, sim. Então, se ele quer mesmo, existem alguns dados do estudo do líquor que podem nos ajudar a definir um diagnóstico, mas não 100%. Normalmente o Alzheimer, ele começa a dar os primeiros sintomas a partir de que idade? Então, a gente tenta colocar aí os 65 anos, mas eu posso ter quadros bem mais graves, quando eles têm uma instalação mais precoce. Então, assim, com 50 anos, a gente muitas vezes não lembra o nome do artista do filme que a gente viu. A gente fala, E aí... Mas isso não é o fim do mundo, não. Isso não é o fim do mundo, né? Senão eu já estava com Alzheimer, porque eu vou dizer uma coisa, também não me lembro de muita coisa. Um critério clínico que a gente costuma usar, em primeiro lugar, é repetições. O indivíduo repete a mesma pergunta várias vezes, como se não a tivesse feito anteriormente. Então, quem tem na família sabe o que eu estou falando. Porque ele pergunta, qual é o horário do dentista? Qual é o horário do dentista? N vezes. Sim. Então, e ele, de fato, é involuntário. Ele esquece que ele perguntou. Então, o número de repetições e uma coisa muito importante do ponto de vista clínico também é quando o indivíduo tem desorientação espacial. Então, ele está num lugar que ele já foi várias vezes. Não o endereço novo, não é o endereço novo. É o lugar habitual dele. E, de repente, ele tem um lapso de memória. Que rua é essa? 2 segundos e aquilo passa. Ele foi numa loja que ele foi muitas vezes. E aí, um belo dia, ele fala, onde é a porta da saída? Isso é um sintoma forte. Então, quando isso começa a ficar repetitivo, quem tem sabe que é muito forte isso e agride muito a pessoa se sente muito insegura quando isso acontece. Então, uma vez na vida,
tudo bem, foi estresse, não é que tem doença de memória. Mas se isso vem se repetindo, e eu costumo falar sempre assim, a voz do povo é a voz de Deus. Sim. Se seu familiar está dizendo que tem alguma coisa esquisita, aceite isso, né? A gente tem que saber, a gente ganhar idade, ganhar experiência na nossa vida, é a gente ganhar aceitação. Se estão te dizendo, não tente negar, vá avaliar, né? Porque tem exames que podem nos ajudar também. É, como aquele paciente que chegou para conversar no médico, assim, doutor, vim aqui porque a minha família acha que eu estou com Alzheimer. O médico falou assim, desde quando começou isso? Você falou, começou o quê, doutor? Quer dizer, então, precisa tomar cuidado com certas coisas, né? Então, é importante ter aceitação sim, e a família é a primeira a falar, né? Porque a família... mas pai ou mãe, sei lá o quê, mas de novo, é a mesma pergunta. Tal. Então, isso aí é importante que as pessoas que estejam assim ao redor tenham essa perspicácia. Porque não é da idade. Porque quanto mais cedo o paciente procurar o caminho do médico, enfim, ele pode ter um retardo da doença e tal, não é isso? E muitas vezes é um momento, ele está passando por uma depressão. Sim. Um momento de menos-valia, então ele pode ter esse tipo de sintoma. E ele usa, e quando ele consulta o especialista, às vezes uma solução é definida e ele melhora. Então, não deixar isso avançar. Muito bem. Deixa eu ver se eu vejo a doutora aqui. Estou vendo aqui. Não, estou vendo aqui, não estou vendo aqui, não. Também abri o aplicativo errado aqui. Mas é o seguinte, você que está aí me acompanhando, você deve baixar o aplicativo da Rede Família. É muito fácil. Você vai na sua loja, lá no app, no iPhone, você vai na Play Store, no Android, vai lá, procura Rede Família. É de graça. Você baixa o aplicativo e em tempo real depois você acompanha os programas que nós apresentamos aqui na Rede Família e você acompanha também toda a programação, não é só o programa do Alberto César, não, você vai assistir a Flor, você vai assistir, enfim, todos os nossos apresentadores, todos os programas, além do que, você pode também baixar, você entrar no site da redefamilia.com.br e pelo site você navegar, se entreter, tem muita informação, muito legal, tá bom? É isso aí, baixe o aplicativo e acompanhe em tempo real. Doutora, ainda sobre o Alzheimer, só para a gente, claro que tem muita coisa para falar sobre o Alzheimer, né? Nada é cirúrgico ou existe aí uma possibilidade cirúrgica de minimizar a doença? Existe uma patologia que se chama hidrocefalia de enorme pressão. Num primeiro momento ela teve bastante valor anos atrás, depois ela ficou esquecida, mas hoje a gente voltou e ela é aceita. E é o seguinte, ela compromete a marcha, então é uma marcha de passo curto, compromete a continência urinária e compromete a memória. E no momento que o paciente, então, ele vai pelas três situações, às vezes só pela marcha, às vezes pela incontinência urinária e às vezes pela memória mesmo. E o exame de imagem desse paciente apresenta uma dilatação do sistema ventricular, com uma reação de transsudação, então esse líquor que tem nesse sistema é hipertensivo, ele extravasa em torno do parênquima. Existe um teste que a gente faz, que é o TAP teste. Esse paciente fica sob internação 2 dias consecutivos, com retirada de 30 a 40 ml do líquor. E se eu tenho imediatamente a punção, uma melhora da marcha, uma marcha mais rápida, muitas vezes o indivíduo tem a melhora da continência urinária e tem a melhora no contato familiar. Então, é um TAP teste positivo e ele pode ser submetido a um tratamento com uma válvula. E hoje a válvula é programável, é uma programável bastante moderna, que antigamente a gente só tinha a válvula numa determinada pressão. E hoje existem válvulas modernas que permitem a adequação da pressão só com um programador externo. E a resposta é muito boa. Doutora, o paciente de Alzheimer sofre ou sofre a família? No primeiro momento, o paciente sofre. No primeiro momento, ele tem entendimento que não está rendendo como ele rendia. Então, para não se expor, ele acaba se isolando.
Então, muitas vezes a gente da família fala, mas ele não fica mais com a gente, ele procura um lugar mais quieto lá na sala enquanto está todo mundo lá conversando. Mas, na verdade, é um isolamento que é programado, porque ele não quer se expor. Ah, tá. Então, no primeiro momento da doença, ele sabe que ele está falhando. E ao longo dos anos, não. Ao longo dos anos é uma doença que é mais cruel e, geralmente, ele mantém um laço afetivo importantíssimo, mas com uma única pessoa. Ah, é? Então, ele elege uma pessoa? Ele elege, que geralmente é uma pessoa próxima, e fica com aquele laço. Os demais ele vai apagando. O Alzheimer leva à morte ou... Então, é um comprometimento cognitivo, porque geralmente o indivíduo como um todo, do ponto de vista cardiológico e todos os demais aparelhos, é um indivíduo que tem saúde. Muitas vezes a gente tem uma doença grave e é um indivíduo que infelizmente fica acamado por décadas, às vezes. Bom, para eu fazer algumas perguntas aqui, evidentemente que o assunto, como nós já falamos de várias coisas aqui, então vem perguntas sobre várias coisas que nós já falamos, então nem sempre vamos seguir aí o nosso roteiro. Por exemplo, o Luiz Henrique de Limeira está perguntando aqui, doutora, quem já teve um AVC pode ter de novo? Eu já tive um e estou com medo. Eu não posso dizer o contrário. Infelizmente, existe essa possibilidade. Se você tiver menos que 48 anos, a gente considera um indivíduo com AVC. E é uma classe especial, é o AVC do adulto jovem. E é imprescindível que você tenha sido avaliado quanto à possibilidade do diagnóstico de trombofilia. Porque se for positivo, você tem que fazer um tratamento diferente do convencional, que geralmente é com anticoagulante oral. Existe esse risco, sim. Muito bem. Mas, Luiz Henrique, todo mundo corre risco, viu? Não precisa ficar aí, tira esse negócio da cabeça aí, vai viver tua vida e vamos embora. Fazer prevenção, deve ter alguma... Existem. A alimentação também é uma coisa muito, muito importante, não é essas coisas todas? O abuso do sal. O sal é sempre um agressor, o abuso do sal e, obviamente, o açúcar e tudo, abuso do doce, o abuso do frito, né? Para quem tem um histórico de AVC, se for tabagista, se tiver diabetes, se tiver com a pressão fora dos níveis de normalidade, são sempre agressores. E o cigarro também, é fato. O cigarro tem efeitos deletérios sobre o organismo do indivíduo até 10 anos depois dele parar de fumar. Ele tem interrompido o fumo. O vício. Cuidado. O Roberto Eugênio aqui de Paulínia, meu avô teve derrame, meu pai teve ameaça de derrame. Minha pergunta é, corro o risco também? Existe alguma hereditariedade nisso? A preocupação maior é sempre se essas pessoas tiveram o AVC antes dos 48 anos, que são os AVCs de adulto jovem, que estão mais ligados às patologias do sangue, da coagulação, que é a trombofilia. Se foi depois dessa idade, aí tem efeitos do dia a dia. Se era um indivíduo que não cuidava da pressão arterial, se era um indivíduo que fumava, se era um indivíduo que abusava da alimentação com frito, com sal, com abuso do açúcar. Então, depende da faixa etária. Se foi na fase mais jovem, você tem que investigar. Se foi além dos 65 anos, infelizmente é muito do dia a dia, você tem que daí cuidar melhor de você. Se gostar mais, caminhar, cuidar bem da alimentação, não ganhar peso, não fumar. A Elizabeth aqui de Campinas está dizendo que a avó teve derrame, paralisou o lado direito, depois com fisioterapia voltou, mas ela só falava uma frase, repetia tudo como se estivesse conversando normal. E ela quer saber por que ela não conseguia falar. Eu acho que atingiu muito, né? É o comprometimento geralmente a artéria cerebral média, que é um território importante que pode trazer comprometimento da fala. E quando são falas espontâneas, às vezes até palavrões, o indivíduo consegue falar espontaneamente. Mas na hora que ele quer determinada palavra, muitas vezes falha. E o tratamento, o fato dele falar já é uma coisa boa, e com o tratamento fonoaudiológico com o especialista também pode ajudar a minimizar o dano. Aliás, essa semana ainda vou conversar com uma fonoaudióloga aqui, é muito importante. Bom, só para a gente fechar aqui, estão chegando, mas eu queria falar sobre o tumor, né, de cérebro.
Eu tenho um probleminha de esquecimento, não consigo gravar as coisas. Por exemplo, eu faço uma leitura da Bíblia e no outro dia não consigo ler aquilo, não consigo me lembrar e tal, enfim, daquela leitura. Esse é um motivo para me preocupar? Não é para causar preocupação. O cérebro nosso é um elastiquinho e ele vai melhorando. Então, permita-se ler mais vezes. Muitas vezes a gente já tem mais idade. Se você tem 12 anos e está esquecendo no dia seguinte isso que você leu, é uma história. Muitas vezes a gente que trabalha, que tem uma vida, tem família, muitas vezes é coisa da sobrecarga do dia a dia, não necessariamente uma doença. E não há pecado algum em você insistir. Agora, se isso estiver trazendo dano no seu dia a dia, se somado a isso, existem momentos em que você se desorientou em algum lugar que você esteve, se sua família te diz que você é muito repetitivo, aí merece uma checagem especial. É a Maria Costa, de Ribeirão Preto. Agora, doutora, eu falo, brinco muito, né? Eu adoro assistir filme. Assisto muito filme. Eu estou numa fase de assistir tanto filme que eu começo a assistir, vou me lembrar na metade do filme que já assisti. Já vi. Dá um negócio assim, né? Mas é que eu falo, é o excesso de coisa. E todos nós temos também, por conta da idade, tudo vai mudando, é que você falou. Verdade. Mas assim, olha, é ótimo, a idade chegar é ótimo. Quando você está tendo idade, você já está vencendo a alternativa de morrer jovem, né? Então é ótimo. Exatamente. Está chegando, você já está vencendo essa É uma maneira de ver o ponto de chegada mais distante. Sem dúvida. Doutora, o tumor, quer seja ele maligno, que é terrível, mas ainda um tumor benigno de cérebro é coisa séria, porque requer cirurgia, né? Por isso que a gente não usa muito a terminologia de benigno e maligno para o cérebro. Porque eu posso ter um tumor benigno numa localização muito delicada e que causa risco para a sua exerese, para a sua retirada. Mas existem tumores de tratamento mais simples, em lugares simples, que dão vida totalmente normal uma vez retirado. E algumas vezes eles são também esses de linhagem bem benigna, eles podem muitas vezes, quando muito pequenos, ser acompanhados. Não necessariamente eles vão cursar com uma evolução maligna. Existem pacientes do consultório que têm sabidamente um tumor há 25 anos e ele não aumentou de tamanho. Olha aí. Então, mas existem, obviamente. Sim. Agora, doutora, na aviação, quando tem uma mulher sentada do lado esquerdo da aeronave, a comandante, hoje já está mudando um pouquinho, mas no começo ficava meio assim, porque é uma mulher que vai comandar um avião e tal. A cirurgia de cérebro talvez seja... Todas são importantes e delicadas, mas a cirurgia do cérebro, acho que a pessoa ela tem que ser... Ela é uma artista, né? Porque é uma coisa, sim, extremamente delicada. Vocês, mulheres, talvez seja uma absurda a pergunta que eu vou fazer, mas vocês, mulheres, sentem algum preconceito? De repente, olha, eu quero operar, mas eu quero operar com um homem. Tem isso, não? A gente mostra o que a gente pode fazer ao longo dos anos e a gente tenta não se ater a isso. Quem me procura por alguma razão especial, ou porque eu cuidei de alguém e teve um sucesso. Mas a gente tenta eu pelo menos tento não me preocupar com isso. Eu sou igual a uma pessoa, um homem, outra mulher, dentro daquelas coisas que eu faço, que eu sei fazer bem, eu estou sempre disponível. E eu acho que, assim, se ocorreu, eu não me dei conta, porque talvez ele tenha procurado o homem antes, entendeu? Então, mas a gente opera bastante gente e acho que esses aí estão livres do preconceito e eu não me ative a isso. Talvez no primeiro momento, como aluna, talvez o preconceito mais de mulheres em relação à qualidade do nosso trabalho do que é um colega médico e propriamente homem. Mas a gente com bom humor e com humor, vai procurando um espacinho e vai mostrando aquilo que é capaz e vamos embora ali. Muito bem, olha aí, doutora Maria Grácia Iafilhola. É isso mesmo, agora acertei. Certinho. O que significa Iafilhola? Filhota. Filhota. Como se fosse um bebezão. Doutora, falamos um pouquinho do Alzheimer, falamos aqui do AVC. Vamos falar um pouquinho do Parkinson, que é uma doença também, por vezes, cruel, né?
E me parece que quando ela vem mais cedo é terrível, não é isso? Isso mesmo. Não necessariamente a doença vem com todas as situações dela. Eu posso ter só um quadro de instabilidade e que vai levar ainda décadas para se definir como uma doença de Parkinson. Então, muitas vezes, aquele indivíduo que tem uma instabilidade, que tem uma queixa de tontura, uma tontura refratária a tratamento, e que muitas vezes ele fala, eu tenho uma labirintite que nunca sara. Às vezes não se trata de labirintite. Procure um colega especialista, porque muitas vezes pode ser um indício da doença. Então, ele começa com uma instabilidade, mas o especialista ele pode avaliar se junto com isso eu não tenho algum tremor fino de repouso ou eu tenho algum grau de rigidez. Então, a labirintite que não melhora, mesmo que o indivíduo seja jovem, merece ser investigada. E, de fato, é verdade. No começo, se o indivíduo tem na faixa de 40 anos e ele começa com sintomas da doença, geralmente ela tem uma característica mais agressiva. E quando ela é mais tardia, depois dos 65 anos, a gente muitas vezes usa o termo parkinsonismo, que é um indivíduo que vai ganhando idade, que vai querendo antifletir o tronco para caminhar, que vai ficando mais lento, que a família observa que na hora que pega um talher desenvolve um pouco de tremor. Então, isso muitas vezes merece que não seja encarado simplesmente como idade. Ele está ficando velho, então está tremendo, está com dificuldade, está antifletindo o tronco. Não, muitas vezes ele é possível de ser tratado, entra com 1/4 do comprimido da medicação e se beneficia infinitamente. Então, existem as situações graves que a gente vai acompanhar, mas aí é o doente que já está assistido, porque é um doente que tem rigidez, que tem lentidão, que tem dificuldade demais para fazer as tarefas do dia a dia, mas tem aquele quadro bem incipiente, bem início, que vai se beneficiar de um tratamento precoce. Quando a gente fala que é mais agressivo, o que o Parkinson faz? A pessoa treme mais rápido? Como é que é? O tremor em si, dificilmente ele compromete tanto a vida da pessoa. É a rigidez que compromete. A rigidez é a instabilidade, porque é um indivíduo que vai caminhar, ele não tem segurança. Então, ele lateraliza, ele não tem firmeza, ele não consegue andar. Não é porque ele não quer, porque a doença não deixa. Ou então, é um indivíduo que quer fazer as coisas mais rápido, ele não consegue, porque ele não permite, tem uma latência para ter o movimento. É um comprometimento motor associado. E além de que ele vem junto com depressão, tem muitas vezes perda de olfato, perda do paladar, mas isso são sintomas não motores. Não necessariamente quem não tem tanto olfato vai ter Parkinson, senão metade das mulheres não iam ter Parkinson. É mais comum em homem ou mulher ou não tem a ver? Parece mais comum em homem. No homem? É. Mas tem associação de perda de olfato, perda de paladar, quadro depressivo e as chamadas labirintopatias que não respondem a tratamento clínico. Então, a instabilidade não é por problema do labirinto, e sim um problema neurológico. Doutora, muito obrigado, viu? Adorei falar contigo, tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram e a gente já fica aqui meio que renovando o convite para que esteja novamente aqui, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, espero que tenha sido útil e o único recado é assim, não fiquem com dores, investiguem, a medicina tem possibilidades. Conversei aqui com a doutora Maria Grácia Gomes, neurocirurgiã, e eu tenho certeza que vocês gostaram da entrevista, assim como eu gostei. Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, doutora, que foi ótimo. Vamos embora, muito obrigada. Muito obrigada. bem,